que o mundo mudou tanto para todas nós, a capacidade de se adaptar virou essencial em nossas vidas. Jamais imaginaríamos viver da forma que estamos agora. Nenhum planejamento estratégico poderia prever o cenário contemporâneo. A célebre frase de 1963 sobre a teoria da evolução não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que se adapta melhor às mudanças nunca foi tão atual. Roberta Antunes, fundadora do Hotel Urbano, citou em seu talk na nossa plataforma a adaptabilidade como característica fundamental para a inovação nos dias atuais. Nesses momentos de crise, para mim, acho que se torna um holofote, né? É a capacidade de adaptação ao cenário de mundo, à concorrência, às mudanças de cliente, a qualquer situação, assim. Eu acho que uma empresa inovadora é uma empresa que tem a capacidade de entender que os cenários mudaram e mudar rapidamente a estratégia se for necessário. Muda o cenário, muda o cliente, não necessariamente um concorrente, vai vir um substituto que vai oferecer o seu serviço de uma maneira melhor. Então, entender o cenário, estar sempre preocupado em entender o que mudou com relação ao problema que você está tentando resolver para se readaptar, acho que é uma coisa super importante e que a gente tem que buscar estar vivo o tempo todo, trazer o tempo todo isso para a empresa. Por algum tempo, muito ouvimos falar da avaliação do QI, o quociente de inteligência. E atualmente, à medida que o mundo traz mudanças tão rápidas, redefinindo aprendizados necessários, duas outras letras tomaram o lugar de evidência. O QA, que mede o quociente de adaptabilidade e a capacidade de prosperar em cenários diversos. Inclusive, Nathalie Frato, vice-presidente da Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, diz que para avaliar investimentos em empresas que buscam captar recursos, o QA é o principal fator que procura, pois acredita que para o sucesso a longo prazo dos negócios, saber reagir rápido às mudanças é determinante. Ela elenca 3 pontos essenciais que usa para medir a capacidade de adaptabilidade. Nós te trazemos 3 dicas de como desenvolver essa habilidade em cada um dos pontos citados. Desapegue do passado e projete o futuro. Nathalie diz que nas entrevistas profissionais muitas pessoas tendem a contar sobre seu passado, o que estudaram, o que realizaram, mas para ela o que importa mais é o futuro. No lugar de o que você fez o que você fará. Visão de futuro adaptativo é a moeda mais valiosa do momento. O que você fez te traz experiência de um cenário específico que você já sabe o caminho. E sabemos bem que antigos caminhos não levam aos mesmos resultados de sucesso do passado, principalmente em um momento de pandemia, onde os cenários mudam com muita velocidade. A intenção é forçar seu cérebro a pensar versões diferentes de futuro para se adaptar. A pergunta-chave é: e se? Vamos todas juntas fazer o seguinte exercício. Pense sobre seu trabalho atual. E se o principal componente que você usa na sua rotina de trabalho fosse por lei proibido de ser usado? Como você o substituiria? E se o volume financeiro direcionado para a execução do seu trabalho fosse bloqueado? Qual recurso você usaria? E se chegasse um potente concorrente que roubasse 50% dos seus clientes? O que você faria? É isso. Nesse momento, você já está colocando o seu cérebro em modo de adaptabilidade, prevendo possibilidades para mudanças não esperadas. Aprenda a desaprender. Nathalie diz que muitos querem impressionar contando todas as informações que possuem e como armazenaram tanto conteúdo ao longo dos anos. Mas o que impressiona mesmo são os sinais de desaprendizagem, pois você nunca conseguirá aprender algo novo em uma área que supõe que já sabe o suficiente. Ela analisa o quanto você consegue manipular algumas informações que já possui para adaptá-las a alguma restrição ou meta para novas informações e aprendizados. Por exemplo, pense no botão de desligar do seu celular. Você tem a informação clara no seu cérebro de como desligar seu telefone, certo? Imagine que por uma pane no aparelho, quando você apertasse o botão para desligar, ele telefonasse para o número do Todas Group. Quantas vezes automaticamente você ligaria para a gente até desaprender que aquele não é mais o botão que por anos você desligou seu celular? Geralmente entramos no modo de desaprender para assimilar novas informações em momentos de problemas.
Então é mais desafiador para seus mecanismos mentais executar novas visões em pressão. Então treine já seu cérebro para novas informações. Use algum momento da sua semana para fazer algo de forma diferente, o menor que seja, como escovar os dentes com a mão contrária que você sempre usa, por exemplo. Pode parecer bobo, e com certeza você se sentirá assim mesmo nas primeiras tentativas, mas isso vai mostrar ao seu cérebro sua possibilidade de adaptabilidade como algo constante e até divertido. Tente. Troque a exploração pela investigação. Por fim, Nathalie conta que quando encontra um modelo de sucesso, muitos negócios ficam tão focados em explorar tal modelo que não enxergam além dele e nem investigam mudanças de mercado e possibilidades à frente. Ela diz que instiga as pessoas que trabalham para que não fiquem tão apaixonadas por suas vitórias a ponto de ficarem cegas para os movimentos de mercado. E conta a história de quando o CEO da Blockbuster, John Antioco, recebeu uma proposta de um homem que se ofereceu para gerenciar novos negócios online para a Blockbuster. John não deu nem bola e apenas respondeu que tinha milhões de clientes e milhares de lojas físicas muito rentáveis no varejo. Esse homem desconhecido na época era Reed Hastings, hoje CEO da Netflix, que em 2021 faturou 30 bilhões de dólares enquanto a Blockbuster faliu. Muitas vezes, seu sucesso é seu pior inimigo de adaptabilidade. Revise hoje em sua vida e trabalho qual o seu ponto de sucesso que pode estar te deixando cega. Dispa-se do seu ego e chame uma adolescente para conversar. Conte sobre o seu trabalho e esteja aberta para ouvir o que uma geração diferente pensa sobre o futuro do seu trabalho, como consumidora. Esse exercício te fará pensar sobre adaptabilidade futura e com certeza te trará insights reflexivos. Por falar na Netflix, no livro Streaming Pucks, que fala sobre as transformações das mídias, Robert Kyncl, o atual diretor de negócios do YouTube, abre uma passagem determinante sobre adaptabilidade da época em que trabalhava na Netflix. Você sabia que a Netflix inicialmente era a venda de DVD pelo correio? Nessa época, o projeto revolucionário deles era, no lugar de enviar o DVD para a casa dos consumidores, trabalhar no desenvolvimento de um decodificador para que as pessoas pudessem baixar os filmes durante a noite e assistir no dia seguinte. Foram 5 anos de trabalho nesse decodificador, muito investimento financeiro. E quando estavam quase prontos para o lançamento, surgiu o YouTube, que tinha vários vídeos caseiros mal feitos, granulados e crescendo com uma audiência monstruosa. Nesse momento, Robert percebeu que estava colocando toda a sua energia para entregar downloads com a melhor resolução possível, e cego que, na verdade, sua audiência estava mais preocupada com facilidade e velocidade ao assistir. Decidiu parar o lançamento do decodificador e mudou o modelo para streaming, onde as pessoas podem só assistir aos filmes no lugar de ter que baixá-los. O resto da história todas vocês conhecem. Ter a sensibilidade para olhar mudanças necessárias com coragem para desapegar de antigas ideias e rapidez para agir foi o ponto de virada dessa empresa. Anote mais 3 dicas para desenvolver sua adaptabilidade. Conheça como você reage. Ouvir a história da Netflix é inspirador e nos faz imediatamente pensar: uau, que decisão acertada de Robert! Isso porque dividimos apenas um trecho mínimo do livro. Existem passagens anteriores que lhe conta sobre mudanças, adaptações e como conhecia os sentimentos que o impulsionavam e entediavam. O autoconhecimento tem impacto fundamental em nossas decisões de mudanças. Uma ferramenta incrível que pode te ajudar nesse processo é criar seu caderno de adaptabilidade. Anote nele cada situação que você teve que se adaptar e qual foi sua reação. Vale mudanças grandes ou pequenas. Anote todas. Teve atraso de um prazo agendado? Qual foi sua reação? Teve que cancelar um projeto planejado a tempo? Qual o seu sentimento inicial? Aumentaram o tempo de um compromisso seu e atrapalhou toda a sua agenda do dia? Como você se sentiu? Alguém agiu com você de maneira negativa que não esperava? Qual foi sua resposta? Anote todas as mudanças e seu primeiro sentimento. Depois volte e escreva como está se sentindo uns dias depois. Aos poucos, você irá entendendo seus processos de reações às mudanças e a melhor forma de lidar com elas para reverter as situações de forma positiva para você. Você conseguirá também entender quais os gatilhos são mais fáceis ou desafiadores para você se adaptar e trabalhar isso.
E a questão de anotar dias depois como está se sentindo trará aprendizados sobre sua resolutividade, facilitando seu entendimento sobre si mesma para as próximas situações de mudança e adaptabilidade. Quando você tiver consciência de uma situação que te deixou muito nervosa no primeiro momento, e dias depois ela não tinha mais tanto impacto, você terá maior equilíbrio emocional para lidar quando uma próxima situação parecida acontecer. Lembrando que a emoção inicial logo passará te dando maior clareza de como agir com maior objetividade. O mundo muda. Acompanhe. Parece óbvio na teoria. O mundo muda rápido e precisamos estar atentas às mudanças. Mas não é bem assim na prática. É confortável ficar apoiada no que já conhecemos e dominamos. Rachel Maia falou no nosso talk sobre isso. Use sua experiência não para viver baseada nela, e sim para potencializá-la com novas informações. Procura ouvir um pouco mais, procura entender de repente o que você está cheio de convicção, aí tem essa geração tão tradicional que de repente acha que pode ajudar muito, e aí de repente você já está achando que já sabe de tudo. Cara, não dá para saber de tudo. Nesse mundo em transição, não dá para saber de tudo. Estar conectado, saber o que o consumidor behavior, né? Saber esse fine tuning é muito importante. Os gestores que já estão também sentados na cadeira e também acham que são sabem tudo, né? Já sabem a diferença do bem e do mal. Não sabem, porque os consumidores estão mudando o comportamento. Então a gente precisa entender o que o consumidor quer. E entender o que o consumidor quer é só fazer um mix com o próprio consumidor, entre o novo e o tradicional, entre a experiência e o inovador. Então eu acho que vale a pena aí tratar esse mix. Seja positiva com as mudanças. Soa clichê, mas mudanças sempre nos fortalecem e mostram caminhos que talvez não enxergaríamos de outra forma. Pense nas grandes biografias de pessoas admiráveis na história. Nunca existiu uma em que havia um plano e saiu exatamente conforme o planejado. Foi sucesso na primeira versão e pronto. Essa história, mesmo que existisse, não teria graça nenhuma. Você leria esse livro? A gente cresce com as dificuldades que mudanças inesperadas trazem. Nos inspiramos em pessoas que as ultrapassaram e construíram versões ainda melhores de si mesmas. Não podemos evitar alguns acontecimentos em nossas vidas e no mundo, mas podemos evitar que seus aspectos negativos prevaleçam. Toda situação difícil traz algo positivo. Tente olhar para esse algo positivo, por menor que ele seja. Acredite que as mudanças que você está tendo que se adaptar agora trarão novas habilidades para você e que abriram um horizonte de oportunidades que você nem sabia que existiam. Em breve você olhará para trás e verá esse período de adaptação como mola propulsora para conquistas maiores. Você cresce, todas crescem.